Você falou? 72. 72. Março de 72. Eu fui, na verdade, a prisão operacional mesmo foi em São Paulo. Eu estava a serviço de eu era funcionário na época de um Centro Nacional de Formação. CETENE. Centro Educacional de Centro de Educação Técnica para o Nordeste, CETENE. Certo. E houve um encontro nacional da educação técnica na época, que era uma coisa interessantíssima que o regime militar incentivou, que era a educação técnica. Se tivesse prosperado, não precisava hoje a gente estar correndo atrás do prejuízo com o Cefet, etc. Perfeito. E esse encontro nacional eu fui preso lá porque eu também estava usando, digamos assim, a prerrogativa que está em São Paulo, e fiz alguns contatos políticos uma subversão que não era propriamente ligada ao encontro. Tá certo. E aí, aqui houve algumas prisões aqui em Natal, coincidentemente, e uma pessoa, esse eu vou preservar, não vou dizer o nome não porque eu gosto dele, mas porque eu acho que complica muito. Ele hoje está num cargo muito elevado aqui no estado, eu não vou dizer. Ele entregou todas as pessoas que ele conhecia da organização aqui. E como eu não estava aqui, foi fácil saber que eu estava em São Paulo. Claro. Eu estava, inclusive, junto com o diretor no mesmo apartamento, etc. E tal. O diretor na época era João Mendes Melo. João Wilson Mendes de Melo. Era o diretor do CETENE. Exatamente. Então eu fui preso lá, fui para Recife, e aí realmente a barra pesou. Em Recife eu fiquei no DOI-CODE. Alguns saudosistas lembravam, aquele Rinaldo, aquele menino. Aí foi que eles juntaram a peça. Esse é aquele de 65. Foi mesmo, eu estava dizendo em toda brincadeira, nessa mas época. foi Em mesmo, 72 foi que eles foram. Aconteceu mesmo isso? Foi, eles juntaram a peça. Rapaz. Aí nessa época eu fiquei chamo, né? Depois de... Quanto tempo você ficou preso? 2 anos. 2 anos. Aí foi, mas teve um período que você não fica... Na época você tinha um estágio, um período que você nem era preso. Eu estava preso, mas eles negavam para a família, negavam para todo mundo. Eu passei 28 dias nessa condição. Foi e aí fui torturado. Torturado. Mesmo? Costela quebrada. Cheguei. Vários tipos de tortura. Telefone. Tem uma tal de geladeira. Só não fui para Pau de Arara. Pau de Arara nunca se lembraram de colocar, mas afogamento dentro d'água, essas coisas. Não, a redemocratização encontra você onde? Já de volta a Natal? Não, aí você está pulando um período muito importante. Claro. Desculpe. Claro, não, mas é evidente, você que tem que conduzir o programa. Eu vou então, depois que saio da prisão, concluo o curso, né, de Sociologia, porque eu tinha sido cassado. Meu curso foi o mais longo da história da faculdade. Porque teve 3 anos de cassação, mais 2 de prisão, certo. E só depois é que eu fui concluir. Então a turma que eu concluí não é a turma que eu comecei. Claro. Foi outra turma. Perfeito. Né? Eu estou em 2 turmas na faculdade. Uma que comecei, outra que terminei. Eu sou aprovado na seleção do mestrado da Unicamp. Aí abandono o emprego aqui e vou com uma bolsa para a Unicamp fazer o mestrado. Em 77. 77, acho que 78 que a gente pagou os créditos, etc. E aí eu moro em São Paulo 4 anos e meio. 2 anos e meio, mais ou menos, em Campinas, na Unicamp, e depois o restante na capital. E aí, como você não podia ficar longe da agitação, você engaja no processo de criação. Grande coincidência histórica, eu vou estar no centro do furacão, que é toda a movimentação para a criação do PT. Partido dos Trabalhadores. Isso. A primeira greve que Lula liderou foi em 79. A primeira greve, acho que, se eu não me engano, na Scania. Ele liderou essa greve e todo mundo viu que se tivesse organização e liderança, e ele foi realmente uma liderança espetacular, e aí galvanizou um grande movimento. Perfeito. E aí começou uma série infindável de reuniões intermináveis, madrugada dentro, chamava-se articulação, porque não tinha nome ainda. Perfeito. O PT foi uma coisa de muito tempo depois que chegou à conclusão. Surgiam mais de 10 sugestões de nomes para esse partido. E o que Lula queria era isso, transformar o grande movimento sindical num movimento partidário, deixar de ser movimento reivindicatório para ser movimento realmente de política, com uma perspectiva de tomar o poder. Né? E nós participamos disso tudo. As reuniões, em geral, era na casa de uma pessoa chamada Rui Falcão, que hoje é dirigente, e, se eu não me engano, deputado estadual em São Paulo. Na época ele era diretor da revista Exame, Rui Falcão.
E quem participava da nossa reuniões era Jorge Batista, Ana Valderez, Alfredo. Jorge Batista estava lá fazendo o mestrado de política. Ana Jorge Valderez Batista, também. vamos falar um pouco para os telespectadores jovens, né, do programa. Jorge Batista era uma figura extraordinária. Professor de jornalismo, né? Isso, aqui professor de jornalismo do curso de aqui comunicação. Quando ainda era na própria faculdade, na própria Fundação José Augusto, né? Isso. Eu casado com Ana Valderez, trabalhava no Diário de Natal. Foi presidente do DCE aqui. Maravilha de repórter e tal, talentosíssimo, que morreram estupidamente num acidente. Vindo para uma cidade onde morava um irmão dele, que depois viriam para Natal passar final de ano aqui. Isso, vinham morreram, bateram numa carreta na estrada e tal, estupidamente. Enfim. Bom, então nós participamos da articulação para a fundação do Partido dos Trabalhadores. E eu queria só revelar, a título de curiosidade, que dessas reuniões participava a atual candidata a presidente da República. Dilma. Dilma era uma das que participavam dessa reunião. Ainda do PDT, ela era do PDT, brisolista e tal. Como a pobreza de meios do programa é notória, a gente vai ficar devendo uma foto famosa em que você aparece na foto exatamente da fundação do PT, né? Na primeira comissão provisória, na Vila Kennedy, em São Paulo. Nós estamos nessa foto lá, ao lado do... Você, Lula, sabe, pessoal... Eduardo Suplicy, Apolônio Carvalho, Olívio Dutra... Jacob Ittar. Foi a primeira comissão provisória do PT em São Paulo, na Vila Kennedy. Perfeito. E já foi isso aí, logo depois da reunião do Colégio Sion, que é onde realmente o partido foi fundado. Você se filia ao PT? Não. Sim. Você filia. Você, portanto... Em São Paulo eu me filio. Dos primeiros. Sou. A minha ficha não sei se existe ainda, porque agora é tudo digital, né? Essa história de ficha, vamos deixar para lá, né? Ser fichado e tal, é uma coisa que não é bom. Tarcísio, veja bem, Tarcísio, vamos aí um pouco para a sua profissão, para o seu lado profissional. Não é? Em paralelo à formação do PT, surgiu uma coisa de absolutamente de grande importância, que foi a criação, a fundação do jornal O Em Tempo. Em Tempo. Em Tempo, você está lembrado, não é isso? Lembro. Então você veja bem, para você ter uma ideia... Em Tempo, só para completar, no jornal de que participavam Hermílio Borba Filho, Chico Buarque de Holanda, não exatamente, era? Exatamente. Não, é Em Tempo não, o movimento. O movimento. Em Tempo é posterior ao movimento. Exatamente. Então você veja, o Em Tempo, ele foi lançado na Rego Freitas, lá no Sindicato do Jornalista, você tinha aproximadamente 600 pessoas no lançamento. Quem eram essas 600 pessoas? Eram pessoas que tinham participado de partidos clandestinos, que viu a falência desses partidos, que o modelo que já não concordavam mais com o dito socialismo real, com o modelo autoritário, burocrático, capitaneado pela União Soviética, etc. Enfim, pessoas que estavam desacreditadas, pessoas que estavam indo para o caminho das drogas, etc. E o Em Tempo teve o grande mérito de reunir essas pessoas. E essas pessoas foram desaguar naturalmente no PT. Perfeito. Um dos articuladores do Em Tempo era o atual ministro da Fazenda, Guido Mantega. Isso, exatamente. A sua tese de doutorado, na época eu me lembro que ele estava escrevendo a tese. Reinaldo, nós vamos fazer agora o segundo intervalo do programa e chegaremos ao terceiro bloco, agora já aí com a participação direta de Maurício, que eu gostaria que fizesse a abertura mesmo do terceiro bloco do programa, porque trataremos da tua ida para uma outra agremiação política, que é o PSB, Partido Socialista do Brasil, onde você vai desenvolver um poder de articulação absolutamente espantoso. Tu diz isso. Uma coisa que o telespectador vai acompanhar a partir do próximo bloco do programa. Daqui a pouco nós retornamos.